missionária, trazendo aqui a sua palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem tomar vossos assentos, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus. Eu já estou me sentindo que eu sou Cocal do Sul. Só que o pastor Zilmar disse, cuida de voltar para o teu lugar. Glória a Deus. Meus amados irmãos, queremos trazer nossa palavra de gratidão a Deus por esses dias que passamos aqui com vocês nesta cidade, pelo acolhimento dos nossos pastores, pastor Admilton, pastor Elane, o presbítero Marcos e a sua esposa Magda, e enfim, todos os irmãos que nós já podemos ter ido na casa, tomar um café e ser abraçados por todos. Sabe, isso faz muito bem para todos nós, como pessoa, para você, para a sua família. E estar aqui, como eu falei ontem, é Deus trazendo para nós um presente. Eu estou recebendo esta viagem como um presente de Deus. Deus havia falado conosco e depois de tanto tempo que nós passamos, como todo mundo passou no Brasil, a enfermidade da pandemia, né? Então, somos sobreviventes também, depois de uma crise que passamos, no nosso caso, o meu e dele, ficamos ali isolados, sofremos muito, mas o Senhor dizia para nós que ainda tinha algo para fazer através de nós. Estamos aqui. Então, esta viagem para nós estamos recebendo como um presente de Deus para as nossas vidas. E quero deixar um versículo aqui para nós, como chamados por Deus. Todos nós somos chamados pelo Senhor. Deus, Ele salvou as nossas vidas com um propósito. E o propósito foi de irmos atrás de outros e fazer também que eles conheçam a Jesus e tornem-se discípulo dEle. Esta missão é para todos nós. A nossa casa, hoje, como Dia das Mães, temos uma missão muito linda e tremenda, como mãe, para ganhar, para consolidar e para discipular a nossa casa, os nossos filhos, porque são eles a nossa primeira congregação que o Senhor nos entrega. E nós louvamos a Deus por isso. Mas eu quero deixar uma palavra, que é isso que está nas nossas vidas. Em Atos 20, 24 diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Nós não temos nada por precioso. O que nos importa é fazer aquilo que o Senhor nos chamou, aquilo que o Senhor determinou. E eu até escrevi aqui um texto à tarde sobre a chamada, né? Às vezes nós nos preocupamos como jovens, e uma coisa que eu estou muito feliz é de saber que nesta igreja Deus está levantando uma geração de jovens, uma geração que vai estar nos substituindo, porque há um tempo para tudo na terra, não é verdade? Esse é o meu tempo. Comecei com 22 anos, mas esse ano já vou fazer 60 anos. E todo esse tempo não tenho por que reclamar de nada. Lutas, batalhas, guerras, como ontem eu pude falar um pouco. E eu falei, o que eu falei ontem, eu falei lá de 38 anos atrás. Mas tem tantas coisas. Sempre eu abraço a pastora Elane e digo, Deus me escolheu para essas experiências. Experiências incríveis, que às vezes eu ouço alguns missionários, mas o Senhor escolhe. Quando acontecer algo na sua vida, não se perturbe, não murmure, porque você foi o homem ou a mulher escolhida para viver essa experiência. Deus escolheu a mim para experiências de perdas, para experiências de situações diversas que de repente
Meu Deus, como resolver? Mas o Senhor vinha e trazia a sabedoria. Porque nós entendemos que conhecimento nós buscamos aqui na terra. Corremos atrás dos estudos e buscamos conhecimento. Mas sabedoria vem de cima, vem do Senhor. E é por isso que você é capaz de fazer algo para Deus. Não porque você se sente capaz, mas porque Ele te capacita para fazer. E nós não temos nada por precioso. O que vale em nós é nós conseguirmos avançar. E avançar servindo. E quando eu vi esse tema, servir, e eu escrevi aqui, a missão nada mais do que uma incumbência que alguém deve executar por ordem de alguém. E a ordem da missão, esse encargo foi dado pelo próprio Senhor para as nossas vidas. Logo, ser missionário é cumprir uma ordem que lhe foi dada por alguém que está na frente, que é Jesus. É Ele que nos comissiona, Ele que nos chama, Ele que diz vem. E nós entendemos esse chamado. Devemos entender então que se tudo é feito dele, por ele e para ele, a missão inteiramente é dele. Amém? Glória a Deus. Em Romanos 11:36 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. A missão é simples e foi deixada pelo próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, e não apenas aqueles 11 que ouviram a mensagem da boca do próprio Messias, mas para toda a igreja, inclusive para a igreja de Cocal. Aleluia, glória a Deus. Para essa igreja, nós entendemos que fazer missão está imposta sobre nós, e só vamos parar de fazer quando a trombeta de Deus tocar, e eu e você chegar lá com aquilo que Ele colocou para nós fazermos. Há uma responsabilidade muito grande. É dias finais na terra, é dias decisivos. Ou façamos hoje, ou nunca mais vamos fazer. E às vezes para alguém é muitos anos que ele consegue ficar para fazer. Outros passam é muito rápido. Pastor falando e a gente entende essa linguagem que ele estava falando. Porque lá no campo, alguém espera de alguém que está aqui. E eu sei que esta igreja será uma igreja que Deus, eu falei ontem e vou falar novamente. Quando nós entendemos a mensagem, que Ele é o Senhor, que Ele está aqui para entregar, porque Deus não deve nada a ninguém. Tudo aquilo que você investir no reino, o Senhor vai te dar 100 vezes mais. E todos esses pedidos é uma espera de alguém. Abra um coração e deixe o Senhor fazer. É uma chamada, missão é uma chamada, e Ele espera o grande exemplo do servir. Não fale essa missão, não deixe essa missão falhar na sua vida, de servir. E só serve quem tem amor, só serve quem se apaixona. Então nesta noite nós temos aqui uma igreja apaixonada, porque isso aqui não estaria acontecendo se não tivesse uma igreja apaixonada. Então Deus abençoe a igreja de Cocal do Sul, que possa não ser conhecida só nessa região, mas o mundo venha entender que aqui tem um povo que chora, que jejua, que abraça e que diz: vai meu pastor, porque nós estamos contigo. Aleluia. Deus abençoe, amados. O Senhor é bom e a sua misericórdia é de geração em geração. Nós não começamos, hoje estamos numa cidade, hoje estamos numa coordenação, mas foi preciso Deus me levar lá para entender aqui em cima. E é por isso que às vezes Deus vai permitir você passar por alguns detalhes que você vai se assustar, mas você vai entender. Deus está me levando para eu entender o outro. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Um abraço em cada um dos nossos irmãos. Pastor Eli. Glória
Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Graças a Deus, a nossa gratidão a Deus por nós estarmos aqui. E nossa gratidão, nós louvamos a Deus pela liderança da igreja de Cocal do Sul, né? Pastor Dimilton, pastora Elane, e a liderança da missão, né? Do projeto missionário da congregação, aí na liderança do presbítero Marcos. Nós louvamos a Deus por nós sermos convidados e estar com vocês. Como a pastora Rose falou, é um presente nosso, né? Uma experiência que nós estamos tendo de sempre quando nós vemos para o sul, a gente vem para os Gideões, ali quando termina e a gente volta para o nosso campo de trabalho, e aí surge esse convite de passar esse final de semana aqui com os irmãos, e nós agradecemos a Deus, né? Que bom, né? E aí, ouvindo o tema falando ali sobre o SEVI, né? E também sobre alimentar, dar voz de comer. E aí eu estava indo lá para o outro lado do rio, né? Do mar, que quando Jesus, depois de Jesus multiplicar e eles atravessarem, e aí a madrugada, aquele temporal, Jesus vai ao encontro deles, e Jesus acalma a tempestade, e ele chega do outro lado. Quando ele chega do outro lado, Jesus diz para eles: olha, vocês têm cuidado com o fermento dos fariseus, né? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, tudo. Aí eles disseram: o Senhor está falando porque nós não trouxemos pão, né? Os discípulos pensaram assim: nós não temos pães, né? Mas a Bíblia diz que quando Jesus multiplicou o final, tinha 12 cestos de pão, sobraram, e eles não tinham pães, não levaram pão, né? O pensamento deles seria esse, né? Mas eu pensei assim: é porque aquele cesto não era o dele, né? Aquele cesto não era o dele. Sobrou 12 cestos cheios de pães, e os donos levaram os seus cestos para casa com pães, né? Mas só tinha um cesto com 5 pães e 2 peixinhos, né? Então é abençoado quem tem, e é abençoado quem tem cesto, né? Quem está disposto para oferecer para o Senhor e colocar na mão do Senhor, tem resposta, não volta para casa com as mãos vazias. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas eu queria falar sobre fé. E aí, aqui um versículo em Marcos capítulo 9, versículo 24. Aqui a partir do versículo 24. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí diz assim, o versículo 23, e Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me, ajuda a minha incredulidade. Noutra versão diz que ajuda-me a ter fé, né? Que a incredulidade, o autônomo é a fé, né? Jesus tantas vezes disse para os discípulos: não sejam incrédulos, creiam, tenham fé, não duvidam, né? Então nós observamos que a fé é algo que Deus move dentro de nós, nos nossos corações, em nossa vida, porque a fé rege a nossa vida, porque a fé
nos leva aonde o Senhor quer nos colocar. E aí, pensando sobre fé, aquele homem que estava com Jesus, ele, ouvindo Jesus, ele pensou assim, Jesus dizendo, tudo é possível ao que crê. Ele disse, eu preciso crer, eu preciso desta fé, ajuda-me, Senhor, tem fé. E aí, aqui, observando que a fé a todos, né, todo ser humano, existe a fé natural, é aquela fé que todo ser humano já nasce com a tendência de acreditar em alguma coisa, né? A fé natural, o homem nasce em colocar em alguma coisa sua confiança, em acreditar em algo, é uma fé natural. Aí nós vemos que precisamos ter fé que agrade a Deus, porque o versículo de Hebreus capítulo 11, o versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso termos fé, né? Precisamos ter fé. E aí vemos que, em terceiro, nós vemos que o justo, ele vive da fé, né? Que é Hebreus 10, 38. O justo, ele vive da fé. A fé que ele agora ele precisa possuir, que ele precisa agora agradar a Deus, ele precisa agora na sua experiência, na sua vida, na sua convivência, na sua comunhão com o Senhor. Então agora ele vai viver pela fé. E aí vemos que a fé, ela é produzida pelo ouvir. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Então quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós produzimos fé. Em 5, eu vejo aqui que ouvindo a palavra de Deus, em Hebreus 11, 3, diz que pela fé, nós entendemos, pela palavra de Deus, que o mundo foi formado. Pela palavra de Deus, nós cremos que o mundo foi criado, todas as coisas. E também, nós precisamos olhar para o autor da nossa fé, em Hebreus 12, 2, é Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aí quando nós olhamos para Jesus, nós descobrimos que a fé que o Senhor produz em nossas vidas, nos leva a crer, a acreditar, a entender que nós podemos vencer, que nós podemos conquistar, como os homens do passado tiveram a sua experiência com o Senhor, com Deus. Agora nós temos a nossa experiência com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então nós vemos que a nossa principal fé com o Senhor Jesus como nosso Salvador é a fé salvífica. E nós vemos em Efésios capítulo 2, que o versículo 8, nós vemos que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Quando a fé que nos leva a crer na nossa salvação. E nós observamos que a salvação depende da nossa fé. Vemos que o apóstolo Paulo, quando ele falou sobre a salvação, ele pensou, disse também, a nossa mente, o capacete da salvação, a proteção. Nós precisamos ter essa mentalidade de que nós somos salvos. Aí nós vemos também a fé racional, que está enraizada na racionalidade de não poder
ser ignorado, né? Romanos 12:2, renovação de mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para você entender qual é a perfeita, boa e vontade de Deus, nós precisamos ter essa convicção. E quando o apóstolo Paulo pensou na nossa mente, o capacete que representa a salvação, é que nós temos que ter essa racionalidade, esse pensamento, que o Senhor nos salvou, que nós somos salvos, que nós cremos, acreditamos num Senhor que pode todas as coisas e que morreu pelos nossos pecados para nos salvar. E nós entendemos que também existe a fé que cura, né? A fé que cura. E o Senhor sempre, Ele usava essa expressão, a tua fé te salvou. Quando Ele curava alguém, a tua fé te salvou. E nós vemos lá em Mateus, capítulo 8, versículo 5 a 13, também Lucas, capítulo 8, versículo 48, vemos o exemplo ali do centurião. Ele chega com Jesus e diz: Senhor, o meu criado está terrivelmente atormentado, ele está sofrendo, está em casa, está muito enfermo. E Jesus disse: então eu irei e ele será sarado. E o centurião disse: não, Senhor, não é necessário o Senhor ir, basta o Senhor dar uma palavra, porque eu tenho pessoas ao meu comando. Eu digo vai e ele vai, eu digo vem e ele vem. E se tu disseres uma palavra ao meu criado, ele sarará. E Jesus disse: então vai, porque a tua fé te salvou, teu criado está curado. E quando ele saiu, Jesus olhou para os discípulos e disse: eu nunca vi tanta fé em Jerusalém, em Israel nunca vi tanta fé como deste homem. E ele foi, a fé dele era tanta que ao encontrar os outros que vinham, e eles disseram: olha, o teu criado, o teu servo já foi curado. Ele disse: que horas é que ele foi curado? Tal hora. E ele viu que era a mesma hora que Jesus disse: o teu criado está curado. Ele teve fé que a palavra de Jesus era poderosa, como uma ação no mundo espiritual. E então nós observamos que a fé, ele tem o poder de curar, mas a nossa fé também nos leva à salvação. A nossa fé leva a crer no poder de Deus, nas coisas que estão encobertas para se revelar para nós, para aquilo que Deus tem reservado para os seus. A Bíblia diz: para aqueles que o amam, para aqueles que Ele o amam. Aleluia. Mas existe dois tipos de fé que sempre eu defendo. Eu digo assim: existe dois tipos de fé. A fé que honra a Deus, a fé que Deus honra, e a fé que honra a Deus. A fé que Deus honra é sempre quando nós obtemos a resposta e nós agimos pela fé. Nós agimos naquele momento, pedimos do Senhor e Ele dá como resposta, honrando a nossa fé. Porque não lembrar de Sadraque, Mesaque e Abdenego, naquele momento, a estátua para adorar, mas eles não se curvaram, eles não adoraram. Nabucodonosor ali, o rei chega e diz assim: olha, se você não adorar a estátua, se você não adorar, você vai morrer, vocês vão morrer, vocês vão ser lançados na fornalha. E eles disseram: olha, nós não vamos se curvar diante da sua estátua, nós não vamos. E aí, se o Senhor quiser nos lançar na fornalha,
O Senhor pode lançar, mas saiba de uma coisa: se o Senhor quiser, Ele nos livrará da fornalha, Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Fique certo que se Ele quiser, Ele pode fazer isso, porque Ele é todo poderoso. E Ele fez com que acontecesse. Eles lançaram aqueles 3 jovens na fornalha de fogo ardente, e de repente Ele olha e percebe que eles não foram consumidos pelo fogo, eles não morreram, e eles estavam de pé. E ele perguntou dos seus servos: mas lançamos 3 jovens na fornalha? Sim, nós lançamos 3. E por que eu estou vendo 4? E ele disse: um tem a semelhança do Filho dos Deuses. E ele observou que algo diferente estava acontecendo naquele lugar. De repente, agora ele estava entendendo o que aquele jovem estava falando. E ele chama eles para fora, e eles saem, nem um fio da sua roupa cheirava a fumaça que tinha queimado, nem um fiapo, nem um fio tinha queimado da sua roupa. Deus honrou a fé de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas quando nós olhamos para um homem, um servo de Deus, um homem separado, diácono para servir ali os apóstolos, a igreja, e aquele diácono se destacava, a Bíblia diz que ele era tremendo em palavra, e Deus usava ele no seu ministério com milagres na vida dele, e as pessoas paravam para ouvir, porque havia uma unção sobre a vida de Estevão. Estevão era usado pelo Senhor por mensagem poderosa, e milagres aconteciam por intermédio da vida dele. De repente, Estevão estava diante de uma multidão de pessoas, e ali ele, ministrando, pregando, ele começou a falar sobre a linhagem, o ministério do Senhor Jesus, sobre a sua vinda, sobre salvação, e com isso promoveu naquele ato um grande tumulto, e o povo se revoltou ali, e os judeus tentaram tirar a vida de Estevão. E eles levaram Estevão para fora, e ali eles tiraram a roupa de Estevão, lançam aos pés de Saulo, e eles olharam para Saulo, porque Saulo estava com o concílio, estava ali com as autoridades da época, e a Bíblia diz que ele permitiu que eles pegassem pedra e começassem a apedrejar Estevão. Começaram a apedrejar Estevão. E naquele momento a gente vê que a fé em Deus, nem muitas das vezes nós esperamos que Deus venha honrar, Deus venha nos colocar, Deus venha nos dar, que Deus venha prover. Quantos e quantos servos de Deus morreram por causa do Evangelho? As pedras que atingiam o corpo de Estevão. Naquele momento, ele cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo naquele momento, e as pedras que levavam ele ao chão, que ele não podia mais se conter em pé, mas naquela hora, ele disse: Senhor, não coloque neles esse pecado, perdoa eles. E naquela hora, quando ele estava orando, ele viu o céu se abrir. E eu digo que Deus, na sua excelência, Ele é glorificado quando alguém, mesmo vivendo, sofrendo, mesmo em dores, em perca, está glorificando o nome dEle. É como que o Senhor ficasse de pé para olhar. Ele está mandando glória, Ele está glorificando. Ele está glorificando. Naquele momento o Senhor recebe. E naquela hora, quando ele olhava, aí o céu se abriu, e ele começou a contemplar o Pai sentado.
E ele viu Jesus agora, do lado do Pai. E ele disse: eis que eu estou vendo o céu aberto, Jesus Cristo ao seu lado. E naquele momento ele contemplou na sua visão a hora em que o Senhor estava chamando. O Senhor estava chamando para ele entrar no seu reino. Eu lembro em que um dia um dos nossos pastores, já de idade, ali, ele muito enfermo, ele no leito, e aquela semana, aquele mês, muito doente aí, meu pai era muito amigo dele, e ali de ministério, um substituiu o outro quando trabalharam na obra, no campo, e o papai ia para lá cantar com ele, orar, conversar, aqueles últimos momentos da sua vida. E eu lembro que na semana em que ele partiu, e o papai disse que eu vou para lá, que eu não sei se o nosso irmão, o nome dele era Idelfonso, se ele vai resistir. Ele está muito cansado, e a família trouxe o leito, a cama dele para próximo, assim na sala, onde ele pudesse ter bastante visita dos irmãos. Papai colocava uma cadeira ali, ficava conversando com ele, cantando, e eu fui até lá, e no momento em que ele já estava naquela parte ali terminal, e naquele momento que ele estava cantando, e quando o papai terminava um hino, ele dizia: canta aquele hino, Ariosto, e aí o papai cantava outro hino, ia cantando, e em dado momento ele disse assim: Ariosto, eu estou vendo que o céu está se abrindo. Ele disse: eu estou vendo as nuvens, estou vendo que está vindo um grande clarão. Ele disse: canta esse louvor que tu está cantando, olha, os anjos estão cantando também. E ele disse, nesse momento, ele levantou as mãos dele, eu estou indo, e eu vi o papai chorando em línguas estranhas, cantando, ali cantando, e naquele momento, ele disse: o Senhor está me chamando, Ariosto, o Senhor está me chamando. E naquele momento ele deu o último suspiro, diante daquele quadro espiritual ali, e os anjos vieram e levaram ele deu o último suspiro, e ali ele fechou os seus olhos e morreu, partiu com o Senhor. É verdade, queridos, que a nossa fé em Cristo Jesus não é em vão. É verdade que quando nós doamos para o Senhor, nós não doamos em vão. Quando nós entregamos de todo o nosso coração, quando nós nos entregamos na mão do Senhor, quando nós vivemos essa fé que nos move, que agrada a Deus, essa fé que nos faz Deus olhar para nós. Sabe que quando na tua luta, no teu sofrimento, se você glorificar a Deus, se você puder cantar um hino, como diz o hino da harpa, se na luta, se no momento sombrio, se você puder cantar o hino, você será levado. Você será levado como asas até o mar de cristal. Você contemplará o auxílio de Deus. O Espírito Santo vem e traz o conforto. O Espírito Santo vem, traz algo para a tua vida. Deus não nos deixa sozinho. Deus não nos desampara, Ele nos contempla. Eu lembro quando eu estava numa localidade, no começo, como missionário ali, naquele lugar muito distante. Um lugar muito distante, de lá dava, da onde eu pudesse, eu remava 2 horas, aonde eu pudesse encontrar um barco que vinha uma vez por mês, e depois 7 horas para chegar na cidade. Uma vez por mês a gente fazíamos essas compras e voltava de novo para lá. Só para os irmãos entender a distância que nós estávamos do Socorro, a distância que nós estávamos da cidade. E um dia eu fui para
o mato, tirar madeira com os irmãos para nós construirmos o templo, que nós estávamos dirigindo o culto na sala de uma irmã. E eu saí de manhã, a minha filha ficou muito gripada, na garganta inflamada. E quando eu cheguei de tardezinha, ela já estava ali, assim, como no estado de febre muito alta. E ali numa situação que a própria irmã disse: agora, o que nós podemos fazer para nós chegarmos até ao socorro mais perto? Tem que ser 2 horas remando, e de lá encontrar uma embarcação disponível para levar até a cidade. Isso é quase impossível. E naquele momento não tinha um anador, não tinha um remédio, não tinha nada. E naquele momento eu dobrei o joelho, e eu coloquei a mão, e eu lembrei, eu disse: Senhor, nós estamos servindo um Deus vivo, um Deus poderoso. Estou aqui neste lugar com esses irmãos. Se eu não tivesse vindo para cá, eles não tinham alguém para estar instruindo eles aqui na palavra, dirigindo esse trabalho. Mas olha a situação. Aqui nós não podemos fazer nada, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar esse quadro. E minhas mãos estavam sobre o peito daquela criança, da minha filha, que ela estava já naquele momento puxando ali aquele suspiro. Ela tinha 1 ano e meio, e ela ali com a garganta muito inflamada e queimando em febre. Naquele momento eu vi que aquela quentura foi saindo do corpo dela. E dado momento ali, eu comecei a me alegrar, entendendo que o Senhor estava curando. E ela pegou na minha mão e botou no seu rosto. E naquele momento ela começou a rir e começou dizendo: eu estou bem, eu estou bem. Começou a brincar. Instantaneamente eu vi ali acontecer a cura. E eu entendi assim: quando nós estamos fazendo para Deus, a gente pode até pensar: eu estou sozinho aqui neste lugar deserto de pessoas, e parece que não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo: eu estou em todos os lugares. Eu estou em todos os lugares. E se o Senhor pode estar com o missionário que está no deserto, que está nas cabeceiras de rio, é o mesmo Senhor que está na tua casa, na tua vida. Que a tua fé passe a ser movida pelaquilo que você confia em Deus. Que você não seja esse homem que Jesus disse para ele assim: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tu crê? Ele disse: Senhor, eu creio, mas me ajuda a ter fé. Talvez você crê em Deus, você crê na palavra, mas talvez a sua fé parece que você olha, parece tão pequena. Mas diante de Deus, Deus espera a tua atitude, o teu mover, a tua ação, para que Ele possa operar. Eu quero convidar para nós ficarmos em pé, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Você conhece o Deus que você serve? Eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Você conhece o teu Deus? Você conhece Jesus? Jesus perto ali já da sua hora, ali no Getsemane, aquela oração de João 17, ele fez ali, aquele momento em que ele começou a orar, começa a orar pelos discípulos, e ele começa a dizer assim: Pai, é chegada a minha hora, glorifica o teu filho, mas também olha para este que eu vou deixar contigo, que também eles possam ser glorificados, que eles também possam ser ouvidos, que eles também possam ser vistos por ti, Pai. Naquela hora que ele estava intercedendo ali, ele estava dizendo que é real,
que o ministério dele não estava terminando, que agora ele sabia o momento de treva que viria sobre o mundo, e que naquele momento ele iria passar sozinho, e que ele precisaria de intercessão, e ele não ia encontrar nos discípulos. Momento que você se sentir só, pense que o Senhor já intercedeu por você, pense que Ele já colocou você nas mãos do Pai, pense que Ele já olhou a tua causa e Ele sabe que você pode vencer, que você está marcado a tua vitória, mas você só precisa conhecer o Senhor. Sigamos em conhecer o Senhor, prossigamos em conhecer Ele. Talvez você ainda não teve uma experiência com o Senhor, você ainda não teve uma experiência com Deus, só você e Ele, ali de você dizer: Senhor, agora daqui é contigo, Senhor, me ajuda a ter fé, me ajuda a acreditar no sobrenatural, me ajuda a acreditar no sobrenatural do que Tu há de fazer. A Bíblia diz assim: o Senhor lhe fará muito mais do que nós pensamos, esperamos. Ele fará além daquilo que nós entendemos que isso pode acontecer. Ele age no sobrenatural. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu digo sempre: coloque suas mãos sobre seu peito, porque é daí que sai a vida, é daí que bombia o sangue no seu corpo, e é daí que o Senhor faz fluir o seu agir, a sua glória. Senhor, eu não sei porquê, mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe, Senhor, que o Teu nome tem sido glorificado. Meu Deus, quantas vezes nós pensamos: por que o Senhor não honra a minha fé? Eu não tinha meditado que enquanto o Senhor não agiu, é porque o Seu nome está sendo glorificado quando no meu silêncio, quando na minha casa, quando Teu filho, a Tua filha, em meio ao silêncio, diz: obrigado, Pai, obrigado, Senhor, por eu estar, por eu viver, por eu ter, por eu ter uma cobertura, por eu estar debaixo da sombra. É o Teu nome que é glorificado, Senhor. Eu entendo isso. Eu entendo, Senhor, eu entendo, meu Deus, que nada pode prender, sufocar aquilo que o Senhor quer fazer na vida dos Teus filhos. Quando eles chegam diante de Ti, Senhor, me ajuda a ter fé, me ajuda a acreditar, me ajuda a confiar, me ajuda a ver, me ajuda a entender, Senhor. Move os céus, Senhor, se for preciso. Abre os céus, Senhor, para os Teus filhos, para que eles possam, Senhor, contemplar e ver, Senhor, que há uma promessa Tua. Há uma promessa Tua. Há uma promessa, Senhor. O céu se abrirá, anjos vão subir, também anjos vão descer. Deus, abre os céus, Senhor. Que vidas sejam tocadas, que vidas, Senhor, sejam tocadas nesta hora, Senhor, pelo poder do Teu nome, Jesus, pelo poder do Teu nome, Senhor, pelo poder do Teu nome, meu Deus. Cria, ó Deus, dentro desse coração um sentimento de filho, um sentimento de amigo. Abre o entendimento para que eles possam ver a manifestação da Tua glória.
Ora lá me deixou de candará manaia. Ora me deixou me de candará lá manaia. Ora vendei deixo vendendo candará lá manaia. O Senhor peleja por ti. Creia que o Senhor peleja por ti. Creia que Ele está na tua vida. Acredite que a palavra de Deus é infalível. Ele não falha. Não se sinta menosprezado. Não se sinta pequeno. Que todo espírito de pequenez sejam banidos, sejam repreendidos da tua fé, porque a tua fé te leva a crer num Deus grande, que é o nosso Pai, e que você é grande na fé quando você acredita que pode vencer.